No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que em 3 passos, 3 estratégias, você consegue identificar se uma ação está barata ou se não está, se compensa ou não investir. Então é bem simples, é bem prático e bem rápido. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Eu vou pegar o Banco do Brasil como exemplo, porque é uma das ações mais investidas na bolsa, já tem mais de 1 milhão de pessoas investindo nessa única ação. E também acaba gerando muita polêmica se está barato ou se não está, por ser uma ação estatal de economia mista. Então o primeiro passo é partirmos para os indicadores de precificação. Lembrando que para a ação estar barata, tem que passar dessas 3 estratégias, ou seja, nesses 3 métodos que eu vou te mostrar. Na relação preço sobre valor patrimonial, como não temos ações bancárias que são estatais, mas com foco igual do Banco do Brasil, fica complicado comparar com o Itaú, por exemplo, ou com alguma outra ação bancária. Mesmo que nós temos o Banrisul, por exemplo, são atuações diferentes, indicadores diferentes e perspectivas diferentes. Mas o Banco do Brasil, se entendermos a relação do seu preço com o seu patrimônio, a sua média é 0,98. Então você pode observar que a média tende a ser abaixo de 1, ou seja, tem um prêmio de risco embutido. E hoje está em 0,91, só não está mais barato que 2021 e 2022, mas abaixo da sua média e abaixo de 2019 e 2018. Então nesse quesito, acabou passando também. Outro ponto é a relação do seu preço sobre o seu lucro. A sua média é 6,37 vezes. Então se o banco distribuísse 100% do que ele lucra, 6,3 anos seria a média para retornar o dinheiro para o seu bolso. Porém hoje está em 4,88 com o lucro de hoje. Não estamos projetando lucro futuro. Ou seja, em menos de 5 anos, voltaria o dinheiro para o seu bolso se ele distribuísse 100% do seu lucro. O que acontece é que ele acaba retendo uma parte, o famoso payout. Então 40 a 45% do que ele lucra, ele distribui em forma de dividendos. O restante, ele acaba reinvestindo para continuar crescendo. Então o que temos que considerar de rentabilidade é dividendos mais valorização, porque o dinheiro que ele retém, ele usa para crescer e acaba se valorizando, ou seja, rentabilizando o acionista. Outro ponto é que para bancos não funciona, porém para ações que têm dívidas maiores ou uma dívida um pouco mais elevada, a relação EV sobre EBIT ou EV sobre EBITDA também fica muito assertivo, como por exemplo a Klabin, que gera muito caixa. O EV seria basicamente Enterprise Value, o valor da firma, comparado a seu EBIT, da sua geração de caixa. Então tem empresas que não dão um lucro tão alto, porque tem muitas dívidas para poder ir reduzindo, mas a sua geração de caixa vem crescendo todos os anos e quando acabar reduzindo as dívidas, ou por algum outro motivo, pode acabar dando um lucro maior. Não fica tão preciso com o Banco do Brasil, mas é só para você entender. Ele chegou a ser negociado 17 vezes a sua geração de caixa comparado ao valor da firma. A sua média é 6,57, hoje está em 3,85, bem abaixo da sua média. Outro ponto é que seria interessante você calcular o PL ajustado e projetado para os próximos anos. Eu vou mostrar logo mais outro método de precificação, porém esse também é muito rápido e muito prático. Você pega, por exemplo, o lucro por ação, então cada ação do banco está dando hoje 5,71 de lucro. Aí, como ele paga 45% de payout, você multiplicaria por 45% e chegaria no dividendo por ação. Porém, o lucro por ação fica mais assertivo porque considera que o banco está crescendo lucros. Teve essa queda feia por causa do desdobramento. Então, fazendo uma conta de padeiro, se você pegar o lucro por ação de 5,71, somar um crescimento de 10% para este ano, que é mais ou menos o que estamos esperando, chegaríamos em 6,28 de lucro por ação. Aí você pega o valor da ação, que é R$ 27,95, divide por 6,28, chegaria num preço sobre lucro ajustado de R$ 4,45, isso com o lucro projetado para este ano. Então ficaria abaixo de 4,89 e a cotação teria que subir para igualar esse mesmo PL de 4,89 com o lucro futuro. Então na questão dos seus indicadores de precificação de PL, PVP e EV sobre EBITDA, o banco acabou passando e está abaixo das suas médias e abaixo também de anos anteriores. Agora outro ponto é você correlacionar a sua precificação junto com a sua eficiência. Então geralmente o mercado age da seguinte forma: ele identifica que um banco ou uma ação está crescendo sua eficiência e acaba precificando a ação porque vai crescer lucro, crescer receita
e crescer o dividendo. Então o Banco do Brasil está conseguindo manter um ROI de quase 20%, está acima da sua média e está com a tendência de manutenção desse ROI, está entregando ROIs excelentes no trimestre, sendo que o ROI mais alto foi em 2015, ou seja, o banco está com uma eficiência muito alta. O ROI mede a rentabilidade do seu patrimônio e como o banco não tem dívidas, esse fica o melhor indicador para calcular o quão eficiente é o banco. Outro ponto é o crescimento de lucros. O mercado vai acabar estipulando o preço de uma ação de acordo com os cenários futuros. Então o Banco do Brasil tem um cenário de crescimento pela frente. Já cresceu 12% em média seus lucros em 5 anos. Sua receita também acabou crescendo 15%. Outro ponto que acaba acarretando numa eficiência melhor e num crescimento de lucro é a sua margem líquida. Então, às vezes, a empresa não precisa necessariamente vender mais para lucrar mais. Ela pode aumentar as suas margens e com o mesmo volume de vendas, ela tem um lucro maior. Fica uma empresa muito mais eficiente. O banco hoje está mantendo uma margem de 12%, sendo que essa margem é acima das suas médias, vem mantendo essa boa margem desde 2019. Deu uma escorregada em 2020 por causa da pandemia, motivos óbvios, mas vem mantendo 12% em média. Logo veremos que é uma média acima dos demais bancos que temos aqui no Brasil. E com isso, o site disponibiliza esse gráfico de lucro com cotação. Então ele compara o seu lucro atual com sua cotação atual e com base nos lucros passados e na sua média, o banco não estaria caro, estaria bem próximo à sua precificação, sendo que ele chegou a ser negociado, por exemplo, em 2019 a 26,41 de cotação, mas ele lucrava 18,8 bilhões no ano. Ele está com a projeção de lucrar quase 40 bilhões em 2024 e está custando um pouquinho mais que 2019 com um lucro 2 vezes maior. Ou seja, naquela época ele estava muito caro e só de bater o olho você sabia que estava muitas vezes o seu lucro. E seguindo nessa mesma estratégia de identificar se o banco está tendo uma boa eficiência, é você comparar com os demais concorrentes. Por mais que o Itaú, o Bradesco e o Santander tenham focos diferentes do Banco do Brasil, são os 4 maiores bancos que temos atualmente. Então, mesmo que tenha focos diferentes, é importante entender como está a média, a rentabilidade e a precificação de cada banco. Hoje o banco mais descontado, mesmo sendo privado, é o Bradesco, até porque está numa crise bem feia e o Banco do Brasil está no seu auge, nos seus maiores lucros da história e não está nem negociado uma vez o seu patrimônio, diferente do Itaú, que está 1,5 vezes. Na questão dos dividendos, o Bradesco está alto porque acabou caindo bastante, mas o Banco do Brasil tem a perspectiva de um dividendo crescente, quem sabe 10%, agora em 2024. Na relação EV sobre EBIT, também o Banco do Brasil acaba levando vantagem, mesmo que não seja a melhor precificação. Já na questão do preço sobre o seu lucro, o Banco do Brasil retorna mais rápido o seu investimento, então ganhou de lavada dos demais bancos. Na questão da sua margem líquida, quem tem a melhor margem é o Banco do Brasil, então acaba tendo uma eficiência maior e ganhando também, inclusive do Itaú, que teve um lucro de 10 bilhões no trimestre. Na questão do crescimento de lucros, o Banco do Brasil também leva vantagem. Na questão do ROI, acaba perdendo um pouquinho do Itaú, mas estão bem acirrados e ganhando com a vantagem enorme do Bradesco e também do Santander. Então você já conseguiu identificar, com base nos seus concorrentes, que o Banco do Brasil está com ótimos indicadores de eficiência e também de precificação. Acabou também passando no segundo requisito. Agora a terceira estratégia seria calcular o seu lucro projetado, porque o que move a cotação e o que move o mercado é o lucro, não tem como fugir disso. E com esse lucro projetado, chegamos no preço teto, o preço que você pode comprar a ação, no lucro projetado, no PL ajustado e também no dividendo para o próximo ano. Com isso, o Banco do Brasil forneceu uma estimativa entre 37 a 40 bilhões de lucro projetado, ele chegou em 9,3 bilhões agora no trimestre. E também forneceu as suas projeções de crescimento em pessoas físicas, na carteira de crédito, nas provisões para devedores duvidosos e por aí vai indo. A grande parte das ações não fornece as projeções, aí o ideal é você pegar o lucro trimestral, multiplicar por 4, somar algum crescimento que você espera que possa ter ou então diminuir, ter um decréscimo no seu lucro. Aí fica a seu critério de acordo com as perspectivas. E o ideal, claro, é atualizar o preço teto e entender como que está o lucro da ação, todo o resultado trimestral quando é divulgado. Você recalcula o preço teto de acordo com as perspectivas. Assim você sabe se pode ou não comprar a ação naquele momento. Então, se pegarmos 9,3 bilhões e multiplicar por 4, chegaríamos num lucro de 37 bilhões de reais, bem próximo do mínimo projetado.
Então estamos utilizando o bom senso e também o pessimismo junto, já que não estamos estipulando nem perto do lucro máximo e bem próximo do lucro mínimo. Então tem uma chance maior dele surpreender e ter um lucro maior. Mas fica interessante estipular um lucro menor do que o esperado, assim você não tem imprevistos e fica bem criterioso com o seu preço teto. Agora na parte do payout, muitas ações acabam divulgando também no seu estatuto, mas o Banco do Brasil divulgou que aumentou para 45% no exercício 2024. Então já sabemos certinho a quantidade que ele vai distribuir de dividendos. E na planilha de preço teto aqui do canal, se eu colocar o lucro projetado de 37,2 bilhões, 45% de payout e o total de ações, eu chego no dividendo de R$ 2,92. Então essa é a estimativa para pagar de dividendos no ano exercício 2024. Mas tem dividendos que ele paga em 2025 no começo, que é correspondente a 2024. Então, se eu quiser no mínimo 10% de dividendos, meu preço teto seria 29,21, hoje está 27,92, teria 4% de margem de segurança. Agora, se você quisesse 8%, seria R$ 36,00 o preço teto, e se você quisesse 9%, seria R$ 32,46. Eu acho ideal ser bem criterioso, até porque o seu principal retorno vai vir dos dividendos e vai te dar uma segurança e uma margem maior. E para você calcular o preço teto na prática, você pega o total de ações que tem no mercado da ação, que no caso do Banco do Brasil é 5,7 bilhões, multiplica o lucro projetado pelo payout, para o Banco do Brasil foi definido 45% e divide por esse total de ações que encontramos. Chegaríamos em 2,92 de dividendos. Aí dividindo por 0,1, que seria os 10%, chegaria naquele preço teto de 29,21. Então realmente teria margem de segurança. E se dividirmos o lucro projetado pelo total de ações sem calcular o payout, estipulando 100% do lucro do banco, chegaríamos em 6,49 de lucro por ação. Dividindo 27,95 por 6,49, chegaríamos em 4,3 vezes o seu preço sobre o seu lucro. Então bem abaixo do que está hoje, abaixo das suas médias e abaixo de anos anteriores. Acabou também passando nesse requisito. Agora vou passar a quarta dica, que é uma dica bônus. E existe o site Microsoft MSN Dinheiro. Aqui os analistas projetam seu preço-alvo e o seu lucro projetado. Se você for puxar a ação do Banco do Brasil, eles têm um preço-alvo com base em 12 analistas de 35,21. Hoje está 27,92. Então o banco poderia crescer muito ainda, na opinião deles, no curto e médio prazo. Sendo que 4 deles recomenda compra forte, 5 somente compra e 3 manutenção. Quem tem, nem comprar e nem vender. Eles também projetam o lucro por ação de cada trimestre. Se fôssemos somar todos os trimestres, já atualizado com o resultado do primeiro, chegaríamos em 6,58. Agora você multiplica pelo payout, que é 45%, um dividendo de 2,96, um pouquinho maior do dividendo que eu estipulei, que é 2,92. Se você dividir por 0,1, como se fosse 10% para poder comprar o banco, chegaria no preço teto de 29,61. Então ainda teria bastante margem de segurança, em torno de 5 a 6%. Isso para receber 10% de dividendos com base nesse dividendo projetado. Então o Banco do Brasil passou nos 3 requisitos e mais nesse requisito bônus que você pode utilizar como requisito complementar, nunca como tomada de decisão. Faça sua própria análise e utilize a opinião dos analistas como opinião complementar. No geral, o Banco do Brasil ainda está atrativo de acordo com esses requisitos. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.